Oi gente, meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu vou fazer uma listinha com 5 indicações de romances levinhos para você ler e relaxar a mente. Aquele tipo de livro que você pega quando você faz uma leitura muito densa, uma leitura que te deixou com o cérebro muito alucinado. E aí você pega aquele livro bem leve que vai te relaxar e vai te entreter e ao mesmo tempo aquecer seu coração e te fazer esquecer de todos os problemas. Chega do trabalho cansado, quer se jogar no sofá, pegar um livro bem levinho, são esses que eu vou indicar aqui. Na minha pasta do Kindle, eu costumo chamar esses livros de romancinho. Eu falo, eu tô afim de ler um romancinho porque eu preciso relaxar. E nessas situações são livros como esse que eu pego, então eu tô aqui pra indicar eles pra vocês. O primeiro é 7 Dias Juntos. Nesse livro a gente tem uma família, eles vão passar o Natal na casa de campo que eles têm, porém uma das filhas dele está em uma missão em um país muito longe e quando ela volta desse país, lá estava tendo uma doença. Quando ela volta desse país, ela diz para os pais dela e para a irmã dela que eles vão ter que ficar em quarentena. Um pouco parecido com a nossa situação atual, só que no livro é bem mais leve. E eles vão ter que ficar dentro dessa casa por 7 dias. E ela foi bem específica quando ela disse que não poderia atender nem o correio. Era para deixar uma carta dizendo que era para o correio nem se aproximar da casa, porque eles estavam em quarentena. E aí a gente vai descobrir o porquê dessa irmã ter ido para tão longe nessa missão. Começa a acontecer algumas questões ali na família. O primeiro problema é que ela é bem específica quando diz que só podiam ficar os 4, e aí a irmã mais nova dela chega com o namorado, e ao mesmo tempo, paralela a essa história, tem uma outra pessoa vindo para essa casa sem saber que ele não pode nem se aproximar, e é um romance bem leve. Ao mesmo tempo ele trata ali de questões familiares, a gente vê todos os problemas que essa família já enfrentou e como elas estão fazendo para lidar com isso, tendo que ficar todos juntos em uma casa, como eles estão meio que pisando em ovos, mas ao mesmo tempo como eles se amam e querem tentar resolver todas as situações, e como é gostoso ficar junto da família, principalmente na época do Natal. A gente tem aquele clima ali da neve caindo e montando árvore de Natal e brigando ao mesmo tempo e relembrando coisas do passado. Então, não é um livro pesado, é muito bacana. As personagens principais são bem cativantes, inclusive os pais também, e a gente torce para que dê tudo certo com a família e ao mesmo tempo a gente se diverte vendo todas as confusões ali que acontecem. Quando família se junta, né, pelo menos a minha, sempre acontece confusão, a gente sempre ri, a gente sempre briga, chora e no final todo mundo se abraça e esquece tudo. Então assim, típico, né, da maioria das famílias. Eu adoro 7 Dias Juntos e ele é um romance bem levinho, a leitura dele passa voando e essa é a primeira indicação. O segundo livro é Doces Magnólias. Aqui nós temos 4 amigas. Temos a Mad, que está passando por um divórcio. Ela é a típica dona de casa, é casada, tem filhos, cuida da casa, leva as crianças para a escola. A Ellen, que é uma advogada super foda, e a Dena Sul, que é a dona de um restaurante. As 3 são muito amigas, elas vivem em Serenity, é uma cidadezinha pequena, e esse livro aqui é uma fofoquinha das boas, sabe aquela cidade pequena onde todo mundo se conhece, todo mundo comenta de todo mundo, tem aquela lanchonete específica onde todo mundo vai e ali rolam as fofocas. O clima de cidade pequena aqui é perfeito. E essas 3 amigas, elas vão se juntar para construir um spa ali na cidade que tá bem caída, tem só uma academia, e elas acham que precisam, além de dar um up na cidade, a Mad, que está enfrentando esse divórcio, precisa dar um up na vida dela também. Então essas 3 se juntam e a gente vai ver a construção desse spa, desde a compra da casa até os perrengues que vão acontecer. Será que esse spa vai ser construído? Será que não vai? E ao mesmo tempo que essa história é da Mad, que ela é a personagem principal desse livro, a gente vê ali as personagens secundárias, que são as amigas, que também têm as suas questões. E o romance aqui é tão gostosinho, a gente torce tanto pra Mad, a gente vê o quanto ela tá sofrendo com esse divórcio, o quanto ela tenta se colocar forte, e aqui a presença das amigas é muito importante. Fazia muito tempo que eu não li uma história com uma amizade tão forte, tão bonita, aquele tipo de amizade que realmente está ali para te ajudar, para te colocar para cima, e ao mesmo tempo as fofocas que rolam em Serenity acerca do divórcio da Mad, acerca de tudo que está acontecendo, todo mundo comentando ali do spa. É uma delícia. Tem uma série também desse livro na Netflix, o segundo eu vi que também já vai ser adaptado. Então Doces Magnólias é um romancinho daqueles que, sério, eu lia quando eu chegava do trabalho e, nossa, eu deitava assim no sofá e ia lendo, aí eu lembrava, nossa, preciso levantar para tomar banho, mas essa história tá tão gostosa, quero descobrir mais, quero saber onde vai dar essa fofoca, quero saber o que a Mad vai fazer da vida dela. Então fica aí, Doces Magnólias.
moles. Próximo livro é O Teto para Dois. Esse livro tava bem hypado aí em 2020, 2021. E eu acho que o hype vale a pena, porque é um romance muito levinho, muito gostoso, totalmente atípico, nunca tinha lido nada parecido e achei que não fosse funcionar, mas pelo contrário, a autora conseguiu deixar tudo de um jeito totalmente crível, totalmente possível de acontecer. E temos dois personagens principais, a Tiff e o Leon. A Tiff precisa de um lugar para morar porque ela terminou com o namorado dela, e o Leon precisa de uma pessoa para ajudar ele com o aluguel. O que acontece é que ele é enfermeiro e trabalha a noite toda, e a Tiff tem um horário mais regular de trabalho, ela trabalha num horário comercial e eles nunca vão se encontrar. O anúncio é esse, ele vai dividir a casa com uma pessoa que nunca vai ver ele, porque quando ele estiver chegando do trabalho, essa pessoa vai estar saindo e aos finais de semana ele nunca fica em casa. Poderia dar errado? Poderia, mas não dá, e é maravilhoso. Maravilhoso a forma que eles se comunicam, a forma que eles escolheram para se conhecer, para estar mais próximos um do outro, mesmo nunca tendo se visto, morando no mesmo apartamento. Sim, tem só uma cama, sim, tem só um guarda-roupa, mas esses dois personagens aqui, sério, eu favoritei esse livro, estou doida para reler, porque eu amei muito mesmo essa história. A Tiff e o Leon são personagens muito cativantes, eles têm histórias muito bonitas. Poderia ter se tornado um livro pesado, porque a Tiff, ela está saindo de um relacionamento ali muito abusivo e ela está começando a se dar conta disso, então tem passagens onde a gente percebe tudo que está acontecendo, mas pelo contrário, ficou muito leve pela presença do Leon, pela presença de amigas também que estão ajudando ela. Então é um romance daqueles para você ler e chegar no final do livro e se apaixonar e até suspirar também durante a história. Trouxe também um romance de época, que é o Codinome Lady V, que inclusive tem no Kindle Unlimited. E por que eu trouxe um romance de época? Porque ele é totalmente diferente dos romances que eu já tinha lido. A Minerva Dodger, que é a personagem principal, ela já passou um pouco ali da idade para se casar naquela época. Ela já tá cansada de participar dos bailes, porque o dote dela é muito grande e a maioria dos rapazes que estão aparecendo propondo casamento, eles só estão afim do dote. Então ela decide que ela quer parar com essa palhaçada, não quer mais aceitar pedido de casamento, porém ela quer conhecer os prazeres da vida e ela decide que ela vai tirar uma noite para ir para o Clube Nightingale. Esse clube é como se fosse uma casa de programa de luxo, se podemos dizer assim. As mulheres têm que ir com máscaras e o protocolo é o seguinte: nada que acontece nesse clube pode sair desse clube. Os homens não podem falar desse clube por aí, não podem comentar das mulheres que foram até lá, mesmo que elas estejam de máscara, porque é uma coisa ultra secreta. É uma coisa que muitas mulheres que são respeitadas ali na sociedade fazem, elas vão lá à noite, jogam e ficam com outros homens, então é aquilo, né? Eu não falo de você, você não fala de mim, mas a gente sabe que você estava lá, ou pelo menos desconfia. Então a Minerva coloca a máscara dela e ela, numa atitude super corajosa, ela vai porque ela quer perder a virgindade dela. Mesmo que ela já tenha desistido de casar, ela quer ter essa experiência. Então lá ela conhece um certo rapaz, que ele é muito conhecido na sociedade, e lá ela tem esse nome, ela se nomeou de Lady V, só que ela também interage com esse rapaz fora dali do clube, mesmo ele não sabendo que ela é a Lady V. Então ela precisa lembrar das mentiras que ela conta pra ele à noite, ela precisa se lembrar do que ela falou para ela não repetir, para ele não desconfiar, mas ele acaba desconfiando e o romance desses dois é muito legal. Em paralelo a isso, nós temos a história dele. O nome dele é Ash, e o Ash, ele passou por uma infância muito traumatizante porque ele perdeu os pais num acidente de trem, que inclusive é real. Aconteceu mesmo esse acidente que matou várias pessoas, inclusive os pais dele. Então Ash está ali lidando com muita coisa que ele não lidou na infância, e isso acaba refletindo na vida adulta dele, mas pelo contrário, ele não é um cara babaca, ele não trata ela mal por conta disso. O romance dele é realmente aquele romance onde duas pessoas estão tentando fugir de algumas situações e elas acabam se encontrando, e um encontra conforto no outro, mesmo que seja em um clube, mesmo que ela esteja mascarada, e aí eles começam nessa de será que é, será que não é, e é muito gostosinho de ler. São coisas que não costumam ter em romance de época, né? É uma personagem para um romance de época que ela é muito corajosa, ela é muito à frente do tempo, ela fala o que ela pensa e ao mesmo tempo ela é muito cativante. A Minerva é uma personagem que eu gostei muito de acompanhar e eu torcia muito para eles ficarem juntos no final. Eu ficava assim meio que com medo dele descobrir, pensava, ai meu Deus, será que agora vai? Aquele romance que vai te aquecendo aos poucos e ao mesmo tempo vai te deixando um pouco na adrenalina, mas é aquela adrenalina
adrenalina gostosa de acompanhar. Então, Codinome Lady V é um romance de época bem fora da curva e bem gostosinho. O próximo livro é o 15 Dias, do autor Vitor Martins, um livro nacional e sim um livro jovem adulto, porque eu amo os livros do Vitor, apesar de não ser o gênero que eu gosto, mas a escrita dele é tão gostosa, te embala tanto, ele tem um poder de fazer personagens jovens que eu consigo amar num nível muito alto. E foi o que aconteceu aqui em 15 Dias, que foi o primeiro livro dele que eu li e acho que também foi o primeiro que ele publicou. E aqui nós temos Felipe e Caio. O Felipe é aquela pessoa que tá cansada de ir pra escola e sofrer bullying, e ele é gordo, então isso incomoda muito ele. E ele tá doido pra começar as férias, pra ele se enfurnar dentro do quarto e não sair por nada, ficar lendo e ficar vendo Netflix e não ter que encarar a escola, não ter que encarar a responsabilidade. Porém, os planos dele são frustrados quando a mãe dele anuncia que o vizinho vai passar 15 dias na casa deles, porque a mãe desse vizinho, que é o Caio, vai viajar e o Caio não quis ir. Porém, o Felipe, além do mundo dele ter acabado, né, eu me identifiquei muito com o Felipe, porque se isso acontecesse comigo, eu sou totalmente Felipe, eu gosto de ficar no meu quarto trancada, quanto menos interação com o mundo eu tiver, pra mim melhor. Se isso acontecesse comigo justo nas férias de julho, nossa, eu ficaria exatamente igual o Felipe ficou, devastado. Porém, tem um plus, o Felipe sempre esteve de olho no Caio, mas ele tinha vergonha de chegar no menino e de conversar, de falar até oi. O Caio também nunca interagiu muito com ele quando os dois estavam no elevador do prédio, e agora o Caio vai ficar na casa dele durante 15 dias. E, gente, sério, o Felipe é um personagem tão maravilhoso, ele tem umas tiradas tão boas, ele é o jovem que deu certo. O Vitor, o autor, né, do livro, ele escreve personagens jovens muito bacanas, aquele jovem que te dá vontade de estar perto, te dá vontade de dar uns conselhos, que não fazem idiotice, ou até fazem, mas enfim, não vou entrar no assunto jovens aqui, mas assim, é tão gostosinho de acompanhar os dois nessa descoberta. Eles vão precisar interagir, mas assim, a interação deles vai ter aquela coisinha ali de amor, porque a gente acaba descobrindo que o Caio prestava atenção sim no Felipe, e tem também uma mãe aqui maravilhosa e super bacana que vai fazer essa interação dar mais certo, né? Vai estar ali como mediadora em casa, porque afinal ela tá com 2 adolescentes em casa e ela precisa cuidar desse outro menino que tá sob a responsabilidade dela. E é assim, maravilhoso. É um livro que ele passa tão rápido que no final te dá até vontade de chorar porque acabou. E ele se passa no verão também, tem essa capa maravilhosa. E o Felipe e o Caio são assim, apaixonantes. Te dá muita vontade de torcer por eles, assim. O Felipe te cativa desde a primeira página. E é aquele tipo de romance que, se você quiser, dá pra ler em uma sentada também e vai distrair a sua cabeça e vai te fazer rir, vai te fazer pensar. É maravilhoso. Então, 15 Dias é um dos meus favoritos do Vitor Martins e eu indico muito nessa categoria romancinhos. Outro livro também nacional de uma autora que eu super indico, que é a Gleice Couto, temos Offline. Que livro maravilhoso. A Gleice é outra autora que, apesar de não gostar do gênero, eu leio os livros dela, porque ela também escreve personagens jovens muito bacanas. E aqui a gente tem o Teodoro, que esse livro é muito engraçado, mas ao mesmo tempo ele é um romancinho muito gostosinho, porque a gente tem o Teodoro, que é um adolescente, que ele namora, mas aí a namorada dele termina com ele e ele lida com isso fazendo um vídeo chorando e colocando no YouTube. O que ele não esperava é que esse vídeo ia viralizar e a vida dele ia virar um inferno na escola. Então ele decide que ele vai ficar offline da vida junto com a amiga dele, que é a Valentina, que é outra personagem maravilhosa. Os dois vão ficar offline e vão tentar fazer coisas offline, viver a vida offline, sem celular, sem internet, rede social, essas coisas, porque as férias estão chegando e vai ser um momento perfeito pro Teodoro tentar ali ser esquecido, né, por causa desse vídeo. E aí eles começam a enfrentar alguns obstáculos, né, nessas férias, que não poderia ser tão fácil. Temos algumas coisas aqui de família também, mas esse livro também se trata principalmente da amizade que o Teodoro tem com a Valentina, como os dois se apoiam, as questões da Valentina também. Então é assim, tão gostosinho, porque primeiro você fica com pena, né, do que aconteceu com o Teodoro, e depois você começa a torcer para tudo dar certo e te dá vontade também de ficar offline igual eles e viver a vida e praticar algum exercício, fazer alguma coisa que seja fora, né, do
âmbito da internet e você quer mergulhar junto com eles e dá vontade de acompanhar as aventuras dele, o que eles vão fazer. Quando dá errado, você também se frustra junto com ele. Um romancinho daqueles que você termina com saudade dos personagens e que ao mesmo tempo você queria fazer a mesma coisa que eles fizeram, ficar offline. E na leitura desse livro, com certeza você vai querer ficar offline, porque é um romancinho tão gostoso que vai te distrair, você não vai querer fazer mais nada além de descobrir como que a história vai terminar. E uma informação relevante é que o preço dele na Amazon do e-book é R$ 6,99, então assim, super acessível, corram lá para conhecer essa história. E o último livro é o Projeto Rose. Gente, sério, eu dei 5 estrelas para esse livro, porque esse aqui, ele é digno de notas. Acho que eu até favoritei, porque é um livro tão inusitado, é um romancinho tão gostoso e tão diferente. Aqui nós temos um professor de genética, o Dom, e além dele ter um autismo em grau leve, ele é muito inteligente, ele é professor de genética e ele quer encontrar a esposa perfeita. Só que para encontrar a esposa perfeita, ele fez cálculos, ele traçou realmente um plano até ele chegar na Rose de uma maneira totalmente inusitada, que ela não é a esposa perfeita, tá longe de ser a candidata ideal, só que ela tem ali algumas questões que ela tá precisando lidar e ela viu uma utilidade no Dom que pode ser que ajude ela com as questões dela. O Dom, ele é um personagem muito engraçado, ele é aquela pessoa que ele vai falar tudo na lata pra você, e eu sou esse tipo de pessoa, eu sou muito direta ao ponto, eu sou muito 8 ou 80, taxada de grossa, assim como o Dom, só que ele fala umas coisas que às vezes parece grosseiro, mas é simplesmente ele sendo sincero. E ele é muito sincero com a Rose, só que o que ele não esperava é que a Rose também é uma personagem muito fora da casinha e ela não vai aceitar ali tão bem as coisas que ele fala. Apesar dele vir com o cálculo certinho do negócio, pra ela, se 2 mais 2 não for 4, não vai adiantar ele tentar provar que 2 mais 2 é 4, porque se for 5 na cabeça dela, ela vai teimar até o próprio Dom, que fez os cálculos e é professor, duvidar dele mesmo. Mas a Rose, ela é uma personagem que, apesar dela ser bem teimosa, ela também é muito sensível, ela também tem muitas questões e os dois juntos, sério, combinou demais. Então o projeto que era para ser de achar a esposa perfeita se torna um outro projeto que a Rose chega ali com um problema na vida dela que o Dom vai ajudar a resolver. E apesar dele ser bem sincero, bem direto ao ponto, ele também é super sensível, ele ajuda, ele é gentil, ele tenta ajudar a Rose da melhor forma possível e assim, sério. Também tem a continuação que está no Kindle Unlimited, que o nome é O Efeito Rose. Eu não li ainda, mas eu pretendo ler ele esse ano, porque eu quero ver como terminou. E é um romancinho daqueles que você vai chorar de rir do Dom, torcer para esses dois personagens, se envolver com o que está acontecendo, com um projeto totalmente maluco do Dom, e ao mesmo tempo seu coração vai estar, ó, derretido, porque esse personagem aqui, o Dom, ele é um dos meus favoritos. E foi isso, gente. Espero que tenham gostado dessas recomendações. Se vocês têm alguma recomendação de romancinho também para me indicar, coloquem aqui embaixo, que eu tenho uma pastinha daquelas que eu pego quando a coisa fica feia, quando eu termino de ler um livro bem pesado ou um livro bem ruim. Então eu tô sempre colocando mais na lista e espero que vocês tenham gostado desses que eu indiquei. E se vocês já leram e gostaram ou têm uma opinião diferente, comenta aqui embaixo também para eu saber. Me sigam lá nas redes sociais, que eu também tô sempre mostrando o que eu tô lendo, dando outras dicas. Lembre-se de dar um curtir nesse vídeo e se inscrever no canal, e até o próximo vídeo.